Aqui é o professor Gilberto falando com mais uma aula do nosso curso de MOSFET. E hoje a gente vai fazer uma continuação da aula passada, em que a gente vai fazer um exercício a respeito dos conceitos relacionados ao efeito Early. Tá legal? E aí, o exemplo que a gente vai estar resolvendo é para fazer o cálculo da tensão de Early, VA, do efeito da modulação do comprimento de canal, o lambda, e da corrente de dreno aqui, dada umas certas condições que a gente vai mostrar agora, tá? Então, considere que você tem um NMOS, cujo K' vale 200 microampere por volt quadrado. Tem um parâmetro aqui, chamado VA', que vale 50 volts por micrômetro, tá? E aí o que é que acontece? Esse parâmetro VA', ele não possui a dimensão em volts. Então, a gente vai ter que fazer uma operaçãozinha matemática para descobrir o VA a partir desse cara. Tá legal? E aí o comprimento do canal vale 0,8 micrômetros, a largura do canal vale 16 micrômetros. Tá legal? E a pergunta é, quanto é que vale a tensão de Early, quanto é que vale o lambda, e também quanto vale a corrente de dreno para um VGS menos VT igual a 0,5 volts e uma VDS igual a 1 volt. Para essas mesmas condições, quanto é que vale a R0, que é a resistência de saída da sua fonte de corrente entre dreno e fonte do seu MOSFET. Tá legal? Então, para a gente começar, a gente precisa saber o seguinte, que para calcular o parâmetro VA, esse parâmetro VA ele é diretamente proporcional ao comprimento do canal. Então, quando a gente fala desse VA' aqui, a gente está vendo uma dimensão de volt por micrômetro. Esse VA', certamente, ele tem uma relação com VA. Esse micrômetro aqui vem justamente do comprimento do canal. Por quê? Porque o VA, a tensão de Early, ela é diretamente proporcional ao comprimento do canal. Tá legal? Então, eu posso dizer o seguinte, VA', que é essa tensão aqui, ela é uma certa tensão, que vai ser a minha tensão de Early, uma vez que eu tenho uma dimensão de volts aqui, dividido por uma grandeza que tem uma dimensão de comprimento. E essa grandeza vai ser justamente o comprimento do canal, tá? Uma vez que o VA ele também está relacionado ao comprimento do canal. E perceba que esse VA' aqui ele tem uma dimensão de volt por micrômetro. E aí, como é que fica isso aqui, né? Isolando o VA aqui, vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Vai ficar VA, que é a tensão de Early, vai ser igual ao VA', que a gente tem, multiplicado pelo comprimento do canal, tá? Quando a gente multiplica uma grandeza que tem uma dimensão de volt por micrômetro, multiplicado por outra que tem uma dimensão de micrômetro, a dimensão da saída vai ser a dimensão de volt, que é justamente a tensão que a gente quer determinar. Tá legal? Então vai ficar assim, ó. Então a sua tensão de Early vai ficar a tensão de Early sendo igual a 50 volts por micrômetro, que é o seu VA', tá legal? Multiplicado pelo L, que vale 0,8 micrômetros. Quando você faz essas continhas, você vai obter 40 volts. Tá legal? E aí, com esse valor aqui de VA, você calcula o lambda. Como é que você calcula o lambda? O lambda, ele é da tensão de Early, ou seja, 1 sobre VA. Como VA a gente acabou de calcular valendo 40 volts, então isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 sobre 40. Quando você faz essas contas, você vai obter 25 milivolts a menos 1, tá? Uma vez que isso aqui é volt a menos 1 aqui, tá legal? Que é a dimensão do seu lambda. Tá legal? Aí agora você quer calcular a corrente de dreno para essas condições aqui. Qual é a região de operação em que o NMOS está operando para essas condições aqui? Se a gente lembrar, na saturação, a gente tem que VDS tem que ser maior ou igual a VGS menos VT. Tá legal? O seu VDS vale 1. O seu VGS menos VT vale 0,5. Logo, você tem que essa afirmativa aqui ela é verdadeira, então o seu NMOS, para essa condição aqui, ele estaria operando na saturação. Então, a expressão que você vai estar utilizando é essa aqui. Ó. A expressão que você vai utilizar é essa aqui. 1 meio de K', W sobre L, VGS menos VT quadrado, 1 mais lambda VDS, que é a expressão da saturação que correlaciona ID e VDS. Tá legal? Considerando justamente o seu parâmetro lambda. Tá? Então, você tem todos esses parâmetros que estão nessa expressão aqui. Então, quando você faz a substituição, vai ficar assim, né? Vai ficar 1 meio de K', que é 200 micro, multiplicado por W sobre L, onde W vale 16 micro,
e o L vale 0,8, VGS menos VT vale 0,5, 1 mais lambda, que a gente acabou de calcular, vale 25 mili, multiplicado por VDS, que vale 1. Tá legal? Quando você faz essas continhas, você vai obter 512,5 microamperes. Tá legal? E aí o que é que acontece? A gente agora vai calcular para essas mesmas condições o valor de R0. Tá legal? Só para a gente relembrar, como é que a gente calcula R0? R0 vale VA sobre D. Só que esse D aqui é para a corrente sem considerar o lambda. Tá legal? Então vamos calcular o ID sem considerar o lambda. Então, sem considerar o lambda, ou seja, considerando o lambda igual a zero, tá? A gente tem o seguinte, que a ID que a gente vai calcular é essa aqui, 1 meio de 200 micro vezes 16 micros sobre 0,8 micro vezes 0,5 quadrado. Quando você faz essas continhas, você vai obter 500 microamperes. Tá legal? Aí, com essa corrente, a gente consegue calcular o valor de R0. Tá legal? Então, R0 vai ser o seguinte, igual a 40 volts, que é o seu VA, dividido por ID, que deu 500 micro. Se faz essas continhas, você vai obter 80 kΩ. Tá legal? Então, esses são os procedimentos que a gente utiliza para fazer os cálculos considerando o efeito Early. Espero que você tenha entendido esse conceito, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, porque assim o YouTube vai entender que essa aula ajudou você e vai ajudar outras pessoas também. Para que você não perca nenhum conteúdo que a gente está colocando aqui no nosso canal, eu peço que você se inscreva e ative as notificações, porque assim você não vai perder nenhum conteúdo quando ele for lançado. Tá legal? Então, desejo bons estudos para você, fique bem, a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu, tchau!